Fala galerinha, eu sou o professor Lucas e no vídeo de hoje trataremos sobre a aula de segurança do trabalho. Não saia daí e vem comigo. Pessoal, no vídeo de hoje trataremos sobre doenças adquiridas no ambiente de trabalho, seja doença do trabalho ou doença profissional, certo? Existe uma diferença, nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho, mas é bom ressaltar que seja em empresas muito grandes ou empresas até pequenas, é comum o afastamento de pessoas, seja temporário ou para sempre, por doenças relacionadas a este trabalho, né? É comum, é sempre mais comum, tem um âmbito na lei que é responsável por isso, né? E esse afastamento se dá devido a rotinas, né? Exposição demais a um ambiente ruim de trabalho, ou às vezes se dá por algum fator externo, né? A gente sabe que tem fatores externos que podem contribuir, algum mau desempenho da função de trabalho, realizou algum movimento, alguma coisa inadequada que causou alguma doença, alguma lesão, repetitivos, né? Movimentos repetitivos trazem lesão também. Então, tudo isso pode acarretar algumas doenças que vão fazer com que o funcionário ele seja afastado, né, ou temporariamente, ou até mesmo para sempre, do seu ambiente de trabalho. Existe um dispositivo legal, existe uma lei para isso, e hoje nós vamos entender um pouco sobre essa diferença de doença do trabalho e doença profissional, certo? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, o marco legal para esses acidentes do trabalho é a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras previdências. No artigo 20 da Lei número 8.213/91, trata-se sobre os acidentes do trabalho nos termos do artigo. O inciso 1º trata-se sobre doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Já no inciso 2, trata da doença do trabalho, assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente constante da relação mencionada no inciso 1º. Então, pessoal, a doença do trabalho, ela ocorre por conta de circunstâncias alheias a atividades, seja pelo ambiente onde é exercida essa atividade ou por circunstâncias alheias ou da forma que é realizada essa atividade. Por exemplo, um trabalhador que ele fica surdo ele adquire surdez devido a barulhos, né, a ruídos de estar exposto a algum trabalho, seja ruídos externos ou até mesmo do que ele está fazendo. Ou então, um trabalhador que realiza movimentos errados, movimentos bruscos, sem um equipamento, e assim desenvolva hérnia de disco. Esses são exemplos de doenças do trabalho. Já a doença profissional é aquela desencadeada em decorrência da exposição contínua a agentes de risco, sejam físicos, químicos ou outros. Assim, a doença profissional é adquirida pelo exercício de determinado trabalho. Nesse caso, o agente específico é responsável por desencadear ou agravar alguma condição no organismo do trabalhador. Como exemplo dessas doenças profissionais, podemos citar um soldador que adquire catarata devido a ficar soldando, né, exposto ali a solda, ou então um jogador que ele adquire lesão no joelho, lesão muscular, devido a estar realizando seus exercícios e causando assim lesões em diversas partes do corpo. Psicose, ocasionada pela inalação de partículas de sílica, e o saturnismo, nome dado à intoxicação causada por chumbo.
Entretanto, se as substâncias nocivas se apresentam em níveis acima dos limites de tolerância e o trabalhador não usa a proteção adequada, então não pode ser considerada doença profissional.